Muito bem. Filipenses, capítulo 2, é a carta da alegria. Por que é a carta da alegria? Porque 13 vezes aparece a palavra e o conceito alegria. Vejamos que o apóstolo Paulo está nas Ilhas Caimã tomando água de coco? Não. Ele está no resort? Não. Ele está na prisão em Roma, né? E nos traz grandes ensinamentos em relação a estarmos contentes, alegres, satisfeitos. Não com as circunstâncias, porque as circunstâncias nem sempre nos são favoráveis. Mas o segredo da alegria está no Senhor. Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, capítulo 4, versículo 4. Nesse momento nós vamos ler então Filipenses 2, de 12 ao 16, e eu pretendo fazer a exposição até o final do capítulo. Eu estou voltando um pouquinho, o presbítero Daniel já abordou esses versículos, mas há uma linha de raciocínio aqui importante que eu quero trazer nessa manhã. Amém? Vamos orar para que o Senhor ore. Você, nós já orei aqui por esse momento, mas agora é o momento de você orar, fazer a sua oração particular, pedir para que Deus fale no seu coração nessa manhã. Amém? Filipenses capítulo 2, versículo 12 em diante, nós vamos então fazer a leitura. Assim, meus amados, como sempre vocês obedeceram, não apenas na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência. Ponham em ação a salvação de vocês com temor e tremor, pois é Deus quem efetua em vocês tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Contudo, mesmo que eu esteja sendo derramado como oferta de bebida sobre o serviço que provém da fé que vocês têm, o sacrifício que oferecem a Deus, estou alegre e me regozijo com todos vocês. Estejam vocês também alegres e regozijem-se comigo. Amém? Então, nós temos aqui uma abordagem bastante interessante naquilo que foi identificado pelo apóstolo Paulo, de uma igreja que era uma igreja missional, ou seja, uma igreja que participou, contribuiu, foi parceira. Isso nós vemos no capítulo 1, que Paulo, quando ele lembra da igreja desses irmãos lá na cidade de Filipos, ele lembra com muita alegria. As recordações do apóstolo Paulo enchem o seu coração de alegria de uma igreja que nasceu de forma sobrenatural. Aliás, todas as igrejas nascem de forma sobrenatural, né? Porque é a ação de Deus.
essa coisa de se converter ou ser convertido é uma ação de Deus, não é ação do ser humano, é o Espírito Santo. Às vezes a gente fala assim, eu converti tal pessoa. Não, você foi instrumento que Deus usou para que Ele, o Espírito Santo, convertesse a pessoa a Cristo. Porque o Espírito Santo, ele veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Já parou para pensar por que convenceu o homem do pecado, da justiça e do juízo? Talvez seja pelo fato de que não existe salvação sem arrependimento. E não existe arrependimento sem convicção de pecado. Sabe quando a pessoa vai recorrer verdadeiramente a Cristo? Quando ela olhar para si mesma e entender o seguinte: eu sou um perdido pecador. Eu preciso de Jesus. Eu preciso de Jesus não para que Jesus resolva meu problema financeiro. Eu preciso de Jesus não para que Ele cure a minha enfermidade. Pode até fazer. Mas lembre-se, irmãos, que Jesus veio a esse mundo principalmente para o quê? Para salvar a humanidade da perdição eterna. Jesus veio para resolver um problema insolúvel, que é o pecado. Lembre-se que lá em João 8,32, que é um texto muito conhecido, até presidentes citam esse versículo. Conhecereis a verdade, 8,32 de João. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Qual é o contexto? O contexto é que, quando Jesus diz essa palavra, os judeus falam assim: mas Jesus, nós não fomos escravos. Nós não somos escravos. Aí Jesus fala assim: não, vocês são escravos. Vocês são escravos do quê? Do pecado. Você liberta o pecado. Porque assim, essa questão do pecado é errar o alvo. Deus nos criou para o quê? Para o louvor da sua glória. Para glorificar a Deus. As ações que não glorificam a Deus, que se desviam desse propósito, obviamente erram o alvo, né? Então o pecado é errar o alvo. O que é transgressão? Transgressão é quando Deus fala assim: olha, aqui está a lei, aqui está o princípio moral, aqui está os princípios espiritual, aqui estão os 10 mandamentos. Aí o que eu faço, como ser humano? Eu transgrido a lei. Então essa é a transgressão. O que é rebeldia? Rebeldia é quando foi estabelecido o limite, você quebra esse limite, você ultrapassa esse limite, você transgride esse limite, e Deus fala assim: volte, meu filho. E aí o ser humano diz assim: não, vou ficar aqui, vou continuar aqui na minha vida, é assim que eu me sinto feliz, é assim que eu me realizo, é assim que... Então isso é rebeldia. A Bíblia não tem a ver com o ser humano, a Bíblia tem a ver com Deus, com a glória de Deus. Tudo que existe é para a glória de Deus. Já percebeu que as coisas criadas por Deus fazem isso? Lá em casa tem um passarinho que canta o dia todo. Começa de madrugada. Eu não sei que passarinho que é, mas ele canta que canta e que encanta. Esse cantar do passarinho é para a glória de Deus. Agora, nesse tempo de primavera, não é bom, não é bonito, não enche os olhos quando a gente vê os ipês amarelos, né? Quando a gente vê as floradas, quando a gente vê as abelhas, né, Dana? Quando a gente vê, tudo isso está glorificando a Deus. Eles fazem isso. O ser humano foi dado a oportunidade da escolha de adorar ou não adorar a Deus. Bom, quando nós entramos aqui, nessa carta, que é a carta alegria, mas não é só a carta alegria, não é alegria por não, tem uma razão aqui, estar no Senhor. O segredo da alegria é em Cristo.
Bom, é uma igreja que fiel, é uma igreja generosa, é uma igreja que não tinha muitos recursos, não tinha. Você vê que a igreja começa com uma senhora assim de uma certa posição social, até diz que é de classe alta, que foi a Lídia. Depois é acrescentada à igreja, como vocês já sabem, uma segunda pessoa. Quem é? É a jovem escrava que estava possessa de demônio, que foi liberta por Paulo. Isso está no capítulo 16 de Atos. Terceiro registro de conversão. Aquele oficial romano, soldado, oficial, aliás, responsável pela cadeia, pelo sistema prisional ali da cidade. De forma sobrenatural, acontece o que acontece, como vocês já sabem a história, né? Paulo é preso de forma injusta, é chicoteado de forma injusta, está lá na prisão. Paulo não reclama, Paulo e Silas louvam a Deus, e quando eles estão louvando a Deus, as cadeias se rompem e os presos ficam libertos, mas os presos não vão embora. Paulo intervém ali dizendo, olha, né, porque aquele oficial romano estava a ponto de se matar, porque era talvez pensando em sua própria família. Então, como ele não foi eficiente no trabalho ali que ele devia fazer, se bem que ele não tem culpa nisso, né? Ele apenas cumpriu ordens, mas aconteceu uma intervenção divina, e aconteceu a principal da intervenção divina, que foi romper as cadeias do coração daquele homem. E aí, mais uma conversão. Bom, as outras conversões vêm. A igreja se estabelece, Paulo deixa a liderança, Paulo é missionário, pastor, pastor, que o trabalho de Paulo é plantar a igreja no solo gentílico, ou seja, dos não-judeus. E aí Paulo então, o que ele faz? Vai para outras cidades. 10 anos se passam e aí ele escreve essa carta. Só que, como a gente sempre tem dito, o Novo Testamento mostra que não existe igreja local perfeita, ok? Nós vamos encontrar imperfeições nos Gálatas. Lembra que os Gálatas estão querendo voltar à lei, estão perdendo a noção da graça. Paulo então escreve. A igreja de Corinto é uma igreja que está dividida, rachada em 4 partidos. E aí, se formos olhar para cada uma das igrejas, Tessalônica, o pessoal não queria trabalhar, as 7 cartas do Apocalipse, Jesus visita as igrejas, e o próprio Jesus, na instrumentalidade do mensageiro, que é o pastor, ele diz, olha, tá legal isso, mas isso não está legal. Bom, quando a gente chega aqui, a gente pensa assim no primeiro momento, essa igreja que enche o coração do apóstolo Paulo, que lhe traz alegria. Aí a gente vê assim, peraí, Paulo vai dizer assim, o cálice da alegria que eu tenho em relação a essa igreja, ele escreve, ainda não está cheio, está faltando aí. Não sabemos quanto por cento do cálice, mas qual foi o problema identificado? Problemas com a unidade da igreja. O inimigo trabalha para que a igreja local não tenha unidade. No livro Cartas ao Diabo, né, do C.S. Lewis, um diabo mais experiente ensinando o sobrinho, o diabinho, de como fazer as suas artimanhas. Como os escritos de C.S. Lewis, para quem já leu, né, os livros, Crônica de Nárnia, que é o mais conhecido, ele trabalha muito com essa alegoria, né? Então, mas muita coisa ali tem muito a ver. E uma das coisas que me chama a atenção é que, assim, de
todos os vinhos, todas as bebidas alcoólicas que os demônios gostam de tomar, a principal é a falta da unidade da igreja. Porque uma igreja desunida, uma igreja que não tem unidade, não consegue avançar, não consegue receber as bênçãos de Deus, porque está dividido. Porque Deus é especialista em dar grandes vitórias a um pequeno exército, desde que esse exército esteja unido. Agora, irmãos, como que isso acontece? Como que isso se processa? Não é, muitas vezes, visível. O inimigo, ele trabalha de forma imperceptível. Sabe qual é a principal arma do inimigo? É convencer-nos de que ele não existe. Porque se não é identificado um inimigo em comum, porque quando se identifica um inimigo, todo mundo se ajunta contra aquele inimigo, certo? Quando não se identifica o inimigo, que é o diabo, muitas vezes se tem falha na comunhão, falha na unidade, porque acha que o irmão que é o inimigo, que o outro irmão é o inimigo, que tal pessoa é o inimigo, que a liderança é o inimigo, que o pastor é o inimigo, que o diácono é o inimigo, que o presbítero é o inimigo, que é a pessoa que dá o regente coral que é inimigo. Só que isso acontece de forma muito sutil. Se você lê essa carta, assim, eu já li não sei quantas vezes. Vindo para cá, eu ouvi a leitura 2 vezes. Eu vim de São Paulo, hoje, né? Não vim de Atibaia. E nesse trajeto aí de 1 hora, de onde eu estava, até aqui, coloquei 2 vezes para ouvir a leitura de toda a carta. Lembrando que nós temos o desafio de ler a cada semana a carta inteira, 4 capítulos. E decorar um versículo a cada semana. Ok? Muito bem. Quando nós olhamos aqui, então, e vemos nessa carta, algumas coisas até passam despercebidas. Por exemplo, lá no capítulo 1, versículo 1, Paulo escreve: Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo, a todos os santos que estão em Filipos, com os bispos e diáconos. Há um detalhe aqui importante. Por que ele escreve bispos e diáconos, visto que ele está falando de todos os santos? Todos os santos, toda a igreja, já faz parte. Então há uma situaçãozinha aqui em relação à valorização da liderança espiritual estabelecida por Deus. E na leitura que nós fizemos, nós vamos ver na sequência que Paulo fala de duas pessoas que são líderes espirituais, e ele incentiva a igreja, ele exorta a igreja, ele motiva a igreja a tratar essas 2 pessoas, Epafrodito e Timóteo, para tratá-los bem, para olhar para eles com honra, porque eles prestam serviço valioso ao Evangelho e prestam serviço valioso ao apóstolo Paulo. Muito bem, quando nós olhamos aqui então, o resumo da mensagem é essa aí, ó. O desenvolvimento da salvação preserva a unidade da igreja. Nós já falamos sobre a preciosidade da unidade, e agora nós vamos falar sobre, nesse texto, baseado nesse texto, alicerçado nesse texto aqui que lemos, e até o final do capítulo, sobre o desenvolvimento da salvação que preserva, que promove, que protege a unidade da igreja. Que em algumas versões está ação da vossa salvação. Desenvolvimento dessa salvação. Os irmãos sabem que a salvação ela tem 3 tempos. Passado, Cristo nos salvou. Isso significa justificação. Cristo está nos salvando.
Isso significa santificação. E Cristo nos salvará. Isso significa glorificação. Então, queremos fazer menção a essa parte que está no meio, da ação, do desenvolvimento, da santificação. E essa santificação, esse desenvolvimento da salvação, preserva a unidade. Resultados do desenvolvimento da salvação que preserva a unidade. Primeiro, relacionamento saudável. Veja aí no versículo 14, que diz assim: façam tudo sem queixas, sem discussões, para que venham a tornar-se puros, irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham como estrelas no universo. Olha que interessante aqui. Façam tudo sem queixas nem discussões, para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus diante de uma geração perversa. Murmuração é louvor ao diabo. Reclamação é louvor ao diabo. Ações de graças, cânticos espirituais, louvar a Deus é adorar a Deus. Então, muitas vezes, nós somos acometidos de uma situação que quebra vínculos importantes que Cristo conquistou na cruz, porque quando Paulo ele quer falar sobre unidade, ele mostra o sofrimento de Cristo. Ele fala assim: olhem para a cruz, porque Jesus Cristo conquistou para vocês a unidade do corpo de Cristo. Então, mantenham isso que você já tem. Se nós olharmos, por exemplo, lá no capítulo 2, versículo 1. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão do Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo do mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Não façam por ambição, egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Então, ele vai dizer assim: olha, você já tem isso, porque a ideia do texto original não é que se há, é visto que há. Já acontece, já existe, a gente já falou sobre isso, já pregou sobre isso. Ele vai dizer assim: olha, tenha o mesmo sentimento que teve Jesus. Qual foi o sentimento de Jesus? Foi um sentimento egoísta? Não. Foi um sentimento altruísta, pensando no outro, pensando em nós, pensando na humanidade. Tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E aí ele vai falar que Jesus desce 7 degraus da humilhação. E depois ele vai falar que Deus, porque assim, humilhar pertence ao homem e o exaltar pertence a Deus. E aqui nós vemos na própria o evento da crucificação e da ressurreição. A crucificação é um ato de auto-humilhação e esvaziamento voluntário, temporário de Jesus em 7 degraus. Mas a ressurreição é o exaltar que Deus promove em relação ao Filho, subindo 7 degraus.
esse evento maior do cristianismo deve permear as nossas relações interpessoais em relação à vida da igreja, ao dia a dia da igreja. Então Paulo, ele investe aqui em um conceito soterológico da cruz de Cristo, da ressurreição de Cristo, para dizer, isso é a base, isso é o fundamento, isso é a essência. Então, desenvolva a salvação. Porque desenvolvendo a salvação em relacionamento saudável. Por que Paulo fala o que fala? E aí a gente vai ver lá no capítulo 4, vamos lá para o capítulo 4, a gente vê o seguinte. Versículo 2. E eu rogo a Evódia e também a Sintique que vivam em harmonia no Senhor. Ou seja, essas duas irmãs não estavam em harmonia. Não estavam se dando bem. Tinha alguma coisa que aconteceu com aquelas duas irmãs que elas precisavam o quê? Se acertar. Porque isso é importante para manter a unidade da igreja. Segundo lugar, os resultados do desenvolvimento da salvação que preserva a unidade da igreja, o resultado é conduta admirável. Versículo 15 vai dizer assim: para que venham a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, no qual vocês brilham como estrelas no universo. Uma conduta admirável, me faz lembrar o Salmo 133. Quão bom e quão suave é, quão agradável é que os irmãos vivam em união. Vamos ver esse salmo? É um salmo curto, Salmo 133. Vale a pena a gente considerar aqui essa ideia que veio lá desde o Antigo Testamento em relação ao povo de Israel, e agora o povo de Deus, a igreja, o mesmo princípio, amplificado, obviamente, em Cristo, ganha mais relevância. Salmo 133 diz assim: quão bom e quão suave é que os irmãos vivem em união. É como, e ele vai trazer duas figuras de linguagem. É como óleo precioso, derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida para sempre. Um salmo curto, mas um salmo que ele vai dizer assim, em outras palavras: há uma importância espiritual. Quando se fala de união da igreja, de unidade da igreja, não é apenas o aspecto sociológico. Ah, que legal que os irmãos se dão bem. Ah, que legal que o ambiente é favorável. Não, isso tem a ver com a concessão da bênção do Senhor. Quando fala do óleo, colocar na cabeça de Arão, óleo da unção, era o óleo que tem um significado no Antigo Testamento espiritual. Lembre-se, Samuel ungiu Davi com óleo.
esse óleo que desce pela cabeça e que desce pela barba, até assim, né? Mas isso tem a ver com a bênção do Senhor. Tem significado essencialmente, profundamente espiritual. Arão é o principal, foi o que inaugurou toda a classe sacerdotal. Então isso tem muito significado espiritual. Então a gente não pode dizer assim, não, eu vou conviver com aquela pessoa, só que eu não vou dar muita trela para ela não. Eu estou lá com essa situação, mas olha, vai demorar um tempo para me perdoar essa pessoa. Como é difícil perdoar. Principalmente quando as pessoas que nós mais amamos, que mais consideramos, que temos em alta estima, faz exatamente o contrário do que nós pensávamos que ela faria, ou agiria, ou falaria. Alguém já pisou no seu carro? Alguém já te feriu com palavras? Alguém foi injusto em relação à sua pessoa? Alguém falou mal de você pelas costas? Alguém te rotulou? Alguém fez bullying na igreja? Se fala muito de bullying na escola, né? Mas, meus irmãos, todo e qualquer relacionamento humano tem seus desafios. Nós somos um grupo com poucas pessoas. À medida que a igreja cresce, até preparando para que quando houver o crescimento a gente já tenha essas informações importantes, à medida que vai chegando pessoas, é possível, obviamente, que os problemas relacionais também aumentem. Hoje, assim, nós estamos numa situação, vamos dizer, de certa forma confortável, no sentido que nós temos um assento para cada um de nós. Está sobrando assento. Não é verdade? Não, assim, tá bom. Nós vamos com nossos carros e paramos aí na rua, tranquilo. Eu não sei quantos de vocês já pertenceram a uma igreja com muitas pessoas. Aonde você chega e não tem lugar para sentar. Tem que ficar de pé o culto inteiro. Quantas vezes eu assisti culto de pé lá no fundo, porque não tinha lugar para sentar. Quantas vezes eu deixei o carro longe, porque eu cheguei muito mais cedo para garantir um lugar no estacionamento da igreja. Quantas vezes tive que ir para a galeria lá para poder ter um lugarzinho para assistir o culto lá distante. Quantas vezes já fui ferido, já fui magoado, já fui rotulado, já fui... Por quem? Por pessoas que cantavam do meu lado no coral, sentavam do meu lado no banco da igreja. Então, isso pode acontecer. Então, sempre quando eu aconselho alguém que está chegando à igreja, quer ser batizada, quer fazer parte da igreja, eu falo assim, olha, vai acontecer tais coisas. Então já prepara a pessoa naquilo que pode acontecer. Então o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, que quando nós temos esse desenvolvimento da salvação, que preserva a unidade da igreja, isso tem significado espiritual, isso tem, o resultado é um relacionamento interpessoal saudável, ambiente saudável, não um ambiente tóxico, um ambiente que você, assim, não se sente bem. Às vezes a culpa não é do outro. Muitas vezes a culpa é nossa.
por não suportar, por ser impaciente, por exigir que as coisas sejam da minha forma, por achar que a igreja tem que ser a igreja dos meus sonhos. Domingo passado nós ouvimos uma mensagem muito boa, não foi? Do pastor Clorivaldo. O que ele falou? A igreja dos sonhos de Deus. Não a igreja do meu sonho, do meu jeito, da forma que eu penso. A forma que Deus pensa. Obviamente, que quando se tem uma leitura correta das Escrituras, e através das Escrituras a gente entende qual é o desejo de Deus para a igreja, a gente pode até associar com Deus nesse desejo, nesse desenvolvimento da igreja do Senhor Jesus Cristo. Terceiro resultado, testemunho notável. Olha só, voltando lá no versículo 15 de Filipenses, capítulo 2, vai dizer assim na parte B do versículo: no qual vocês brilham como estrelas no universo. O que Paulo está dizendo com isso? Brilho espiritual, testemunho notável. Porque quando a igreja está unida, a igreja ama uns aos outros, se relaciona bem uns com os outros. As pessoas começam a perceber isso. Isso é um bom testemunho. É um excelente testemunho. Jesus Cristo vai dizer o seguinte, que as pessoas vão conhecê-lo através do amor dos seus discípulos. Então é muito importante que você mantenha uma boa relação com o seu irmão. Isso, não existe crente desigrejado. Não. Duas coisas que não dá para fazer sozinho. Pelo menos duas coisas. Não dá para casar sozinho, tem que casar com alguém, e não dá para ser cristão sozinho. Hoje em dia aumentou muito aqueles que ficam no sofá da sua casa assistindo culto. Por conta da pandemia, isso potencializou, né? De quando em vez. Mas tem gente que todo domingo assiste o culto, porque não participa do culto, assiste. É como assistir um programa de televisão, é como assistir uma série, é como assistir um filme. Eu estou assistindo o culto, eu não estou participando do culto. Cristianismo tem a ver com o quê? Com pessoas presencialmente. Olha, não sei, mas você pode fazer reunião, videoconferência, tem muita gente que faz isso. Ajudou. Culto de oração, nós vamos ter, por conta de cada. Nem todos os irmãos moram aqui na cidade, nós vamos ter. O curso online, sim. Mas o presencial é outra coisa, né? É outra coisa. Você está presente, você está no ambiente. O ambiente é favorável para isso. Você está lá com os irmãos, você vê os irmãos, você cumprimenta os irmãos, e para isso nós vamos lutar, porque a cada dia vai nos levar a termos uma situação mais de ficar em casa e menos na igreja, menos participando do culto a Deus. E quando nós olhamos para essas questões colocadas aqui, e eu vou para o quarto ponto para dar exemplos aqui que Paulo trabalha no restante capítulo. O quarto resultado é fidelidade inegociável. Então veja, está fácil de guardar, não está? Relacionamento saudável, conduta admirável, testemunho notável e fidelidade inegociável. Versículo 16 vai trazer essa verdade. Retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido nem me esforçado inutilmente. Retendo firmemente a palavra da vida. O que Paulo está dizendo com isso? A palavra da vida é a palavra de Deus.
retendo firmemente. O ministério Palavra da Vida, que tem em muitos países, foi baseado nesse versículo. Retendo firmemente a palavra da vida. O que é reter firmemente? Hoje nós também temos um problema, um desafio chamado retenção da palavra, absorção da palavra, interiorização da palavra. O Carlos Spurgeon, que foi um pregador batista há muitos anos atrás, pastor lá de Londres, escreveu muito para um auditório grande naquela época. Ele diz o seguinte, que não só ouvir, mas reter a palavra. Então, a meditação na palavra é algo imprescindível para se reter a palavra. Meditar na palavra. O que é meditar na palavra? É quando você olha, você lê, você pergunta ao texto, e para isso, eu quero sugerir aos irmãos, eu comprei esse livro recentemente, lá em Águas de Lindóia, no Congresso Fiel de Pastores e Líderes. Eu tenho muitos livros. Tenho uns comentários, dicionários, eu nem sei quantos livros eu tenho. Me chamou a atenção esse. Por quê? Porque esse livro, estude a Bíblia, tá? Você tem tantos livros que falam sobre estude a Bíblia. Só que o diferencial que me chamou a atenção, e até a pessoa que estava lá na livraria, ele falou assim, olha, essa pessoa falou para mim, esse livro tem me ajudado muito nas minhas devocionais. Como assim? Porque esse livro, ele traz perguntas. Mas, olha só, nesse livro tem mais de 1000 estudos, com 2 ou 3 perguntas cada estudo. Por exemplo, porque eu achei legal, porque assim não veio uma coisa, livro de teologia sistemática, livro de teologia, é a visão do autor, muitas vezes. Ele fez lá a leitura, ele fez suas pesquisas, ele enfeita um pouco com filosofia, sociologia e outras logias, e às vezes nem sempre aquilo que te fez a concluir na leitura e na meditação do texto. Olha só, obrigado aí, Lucas. Já colocou o livro lá. Quase toda a Bíblia, ele traz perguntas para textos. Olha que interessante. Exatamente no texto que nós lemos, ele vai trazer algumas perguntas. Deixa eu selecionar aqui uma delas. O editor é o Alan. Okay. O editor. Chat. Edições Chat. Quais as duas qualidades do caráter e da conduta pessoal mostradas aqui foram exemplificadas de modo extraordinário na encarnação e na obra redentora do Filho de Deus? Aí depois ele tem outra pergunta que vai dizer assim: que frase é repetida 3 vezes nesse texto e muitas outras vezes na carta? Que indício encontramos em 4:2 como motivo para repetição? Nossas esperanças para o futuro e nos relacionamentos estão sobre a mesma influência do que as de Paulo? Está falando aqui exatamente dessa questão de quebra de comunhão, de quebra de unidade. E ele relaciona aquilo que a gente até colocou aqui, que é o 4:2, em relação àquelas 2 mulheres. E aí ele vai fazer perguntas a respeito de que, como que Paulo, ele traz, não apenas o conceito, mas ele vai dizer assim, olha, eu quero apresentar 3 pessoas que estão vencendo isso.
Quais são as 3 pessoas? A primeira, Jesus Cristo. Maior exemplo. Mas você fala assim, não, mas Jesus, Filho de Deus, para ele foi mais... Não. Foi desafiador para ele também. Mas ele traz pessoas assim do dia a dia, da sua convivência. Quem são? Epafrodito e Timóteo. Vamos ver então o que Paulo fala a respeito desses 2 personagens. Versículo 19. Espero no Senhor Jesus Cristo enviar-lhes Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Paulo, ele está preso, ele está distante, mas ele está conectado com a igreja. Tão importante quanto a tua presença, como também é o seu pensar e a sua oração a respeito da igreja. Veja, irmãos, nós temos um espaço de tempo aqui, no nosso culto, 1h30, numa semana toda. Alguns participam do TGM. Nós queremos trazer uma outra situação que nós possamos estar juntos, pelo menos no primeiro momento online. Um culto de oração que vai envolver toda a igreja. Temos essa necessidade. Agora, quando você está na sua casa, durante a semana, está no seu serviço, está fazendo os afazeres de casa, está cuidando dos seus filhos, mas aí você está pensando, você está orando, você está se preocupando, você está pensando assim, o que eu posso fazer? Ou qual a minha oração em relação à comunidade cristã da igreja local que eu pertenço? Porque Paulo está lá e fala assim, irmãos, eu quero mandar Timóteo para estar com vocês. Preocupação de Paulo. É interessante a cabeça e o coração de um pastor. Sabe o assunto que um pastor mais conversa? Não é sobre futebol, não é só sobre Fórmula 1. É impressionante como as pessoas que têm esse amor pela igreja local, eles pensam na igreja o tempo todo. O assunto de um pastor, de um líder espiritual é igreja. A gente vai de férias, sai de férias com a família, estamos pensando sobre a igreja. Porque assim, eu estou aqui, como estão meus irmãos lá? Paulo estava em Roma. Como estão meus irmãos lá em Filipos? Como estão meus irmãos em Colossos? Como estão meus irmãos na cidade dos Gálatas, da Galácia? A gente vai para retiro de pastores, o que mais falamos? Sobre igreja. Nós vamos no congresso, pensamos o quê? Vou comprar esses livros, porque isso vai ajudar a minha igreja. A gente vê uma promoção de cadeira, isso aqui seria bom para a igreja. Nós vemos lá, numa transmissão de um culto, um púlpito mais slim, mais clean, né? Isso seria bom para a igreja. O apóstolo Paulo ele diz assim, olha, vou mandar Timóteo brevemente. Quem é Timóteo? Que Paulo fala aqui, nesse texto. Não tem, versículo 20, não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Paulo diz assim, não conheço ninguém que tem interesse sincero por vocês. Continua o versículo 21. Pois todos buscam seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo.
Em outras palavras, Paulo está dizendo assim, é comum o ser humano pensar nos seus próprios interesses. Pensar na sua profissão, pensar nos seus estudos, pensar na sua família, pensar em sua casa, pensar no seu carro. Mas Paulo coloca uma singularidade em relação a esse homem chamado Timóteo. Esse Timóteo, ele pensa e cuida, está preocupado, é zeloso, e eu não conheço ninguém como este. Eu estou mandando ele para vocês. Quem é esse Timóteo que Paulo fala? Versículo 22. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado do seu pai. Ontem eu tive com meu pai, por isso que eu vim de São Paulo. Quem ainda não assistiu o filme, sugiro assistir o filme O Juiz. É a história de um juiz muito bem conceituado numa cidade pequena, no interior dos Estados Unidos, e que o filho vai visitá-lo. É emocionante aquele filme, que mostra que eles não tiveram uma boa relação. Por isso que o filho foi morar em outra cidade, em Nova York. Mas agora que o filho veio visitar e viu a fragilidade do pai, em termos físicos, em termos até de acusação injusta. Não vou contar mais, porque eu não. Só quero incentivar que vocês assistam. Como ele cuida do pai. E assim, é constrangedor para o filho, é constrangedor para o pai ou para a mãe, ou para a filha. Quando uma coisa é você pegar uma criança e atender suas necessidades básicas. Uma criança. Agora, quando ele tem que fazer isso com o nosso pai, com a nossa mãe, é constrangedor para os dois. É constrangedor, mas é um ato de serviço. Paulo diz assim, olha, eu estou velho, eu estou na prisão, mas esse moço, o Timóteo, meu filho na fé, ele serviu comigo na proclamação do Evangelho, como um filho serve a um pai. É esse que eu quero mandar para vocês, né? É esse que eu quero que esteja aí com vocês. Quem é esse Timóteo? Versículo 23. Portanto, é ele quem espero enviar. Tão logo me certifique da minha situação, confiando no Senhor, que em breve também poderei ir. Paulo está dizendo assim, olha, minha vontade é estar com vocês também. Versículo 25, contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito. Aí entra a terceira pessoa que exemplifica o que Paulo está dizendo, desenvolver a salvação, manter a unidade. Agora ele vai falar de Epafrodito. Alguns dizem que é o mesmo Epáfras, outros dizem que não sabemos. É um nome pagão, Epafrodito. Tem a ver com a Afrodite, a deusa lá dos gregos, né? Mas um homem convertido ao Evangelho vai dizer assim, pois ele tem saudade de todos vocês. Está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente. De fato, ficou doente e quase morreu. Mas Deus teve misericórdia dele e não somente dele, mas também de mim, para que eu não tivesse tristeza sobre tristeza. Por isso, logo o enviarei para que quando o virem novamente, fiquem alegres
e tenham menos tristeza. E peço que vocês o recebam no Senhor com grande alegria e honra, homens como esses. Então, esse Epafrodito, ele fala assim, olha, vou mandar Timóteo, mas antes vou mandar Epafrodito. Porque esse, ele ficou doente, quase morreu. Por que ele ficou doente? Porque ele prestou um serviço a Paulo. Se nós formos ver, lá no final da carta, Paulo agradece quem? Os filipenses por terem mandado quem? Epafrodito. Porque a igreja não só cuidou, não só deu dinheiro, ajudou, deu ofertas para o ministério do apóstolo Paulo. Porque naquela época, irmãos, a cadeia não é como hoje, aqui no Brasil. Aqui o presidiário, ele recebe. A família recebe. Custa um dinheirão para manter cada preso no país. Quem paga somos nós, são os nossos impostos. Naquela época não. O preso, ele tinha que prover o seu próprio alimento. Ele tinha que depender de família, de amigos, para poder comer. Lá nos Estados Unidos tem prisões, não sei se é em todos os estados dos Estados Unidos, mas ontem eu vi uma reportagem que lá nos Estados Unidos os presos trabalham. Então o sistema prisional é terceirizado, essas empresas têm o presidiário como prestador de serviço. Ah, você quer comer? Então você vai fazer um trabalho aqui manual. Aqui no Brasil, irmãos, tem pessoas que recebem mais do que o trabalhador comum. Tem presidiário que ganha mais, tem mais benefícios. E eu sei, eu já fui visitar várias vezes, aqui em Hortolândia. Eu falei, eu ficaria aqui tranquilamente. Comida boa, tempo para tomar sol. Eu falei, me dá uns livros, eu só quero alguns livros. Me dá alguns livros. Eu vou fazer toda a carreira acadêmica aqui, porque tem alimentação, tem banho de sol, tem... Mas naquela época não. Lá naquela época a prisão era insalubre. Não tinha esses benefícios que tem aqui no Brasil. Para que Paulo sobrevivesse, a igreja não só investiu, que são 10 anos. Que a igreja, desde o começo, investe, contribui, manda ofertas para Paulo. Paulo vai dizer, depois, lá no final a gente vai falar sobre isso, Paulo vai dizer que a oferta missionária é duplamente agradável a Deus. É um conceito que toda igreja precisa aprender, para desenvolver, para amplificar, para aumentar, porque isso é bênção para a igreja local. Finalizando, irmãos, a mensagem, nós temos essa exortação do apóstolo Paulo, de forma bem teológica, de forma muito prática, de forma que traz resultados, benefícios, que isso traz testemunho, que isso traz relação saudável. Ele traz pessoas que vão dizer assim, olha, esses dois que provaram ser líderes espirituais, com o passar do tempo, no crivo da história, esses merecem ser recebidos com alegria e com honra. Existem dois extremos em relação a como que se trata, como que as igrejas tratam os líderes espirituais. Um extremo é o extremo da chamada pastolatria. Tem igrejas, tem pessoas que idolatram o pastor, idolatram o líder espiritual, idolatram o missionário, idolatram o apóstolo. Diz que fizeram um busto de um pastor
E aí trouxe uma polêmica, porque e agora? Eles vão ficar adorando aquele busto? Eles vão ficar reverenciando aquele busto? Então existe esse extremo de colocar um ser humano no pedestal. Isso aconteceu no decorrer da história com os santos da Igreja Católica. Isso aconteceu com Maria. A catolicidade brasileira tem a mariolatria como seu principal fundamento. Agora, qual é o outro lado? Qual é o outro extremo? É desvalorizar, é não considerar aqueles que serviram ao Evangelho. Então, não se fala mal da mãe de Jesus. Não. A Bíblia diz que Maria foi a mulher mais bem-aventurada de todas as mulheres. Foi a mãe de Jesus Cristo no que concerne a sua humanidade. O ponto de equilíbrio é entender que Maria, ela e os discípulos e os apóstolos, eles foram seres humanos escolhidos por Deus. Quem escreveu a Bíblia foram 40 homens que foram escolhidos por Deus. Não podemos colocar isso como algo comum, sem valor. As pessoas que dedicam a sua vida no aprofundamento e no conhecimento da palavra de Deus, aqueles que desde jovem vão para o seminário e que abrem mão de carreiras, abrem mão de carreira acadêmica, abrem mão de carreira profissional, abrem mão de ser ricos e bem-sucedidos, para o quê? Para servir ao Evangelho. Essas pessoas precisam ser consideradas e precisam ser recebidas com alegria e com honra. E eu posso dizer isso porque o texto está dizendo: recebam esses homens com alegria e com honra. Então os irmãos perceberam que a gente procura fazer isso. Toda vez que vem o pastor Davi, eu trato com honra. O pastor Cloivaldo, a gente tratou com honra. Os pastores que vêm, a gente trata com honra. E a gente percebe quando a igreja ela tem uma visão nesse sentido. Tem igrejas que a gente vai dar um curso, dar uma palestra, trazer algum conteúdo e nos colocam de escanteio, como se fosse algo. Mas tem outras igrejas que a gente vê que tem essa visão. Irmãos, que desenvolvemos a nossa salvação. Amém? Sabendo que isso preserva a unidade da igreja. Seja sentinela, atalaia, para não deixar o inimigo trabalhar de forma sutil, imperceptível, para minar a unidade da igreja. Ele vai fazer isso de muitas formas. Mas se nós estivermos desenvolvendo a salvação, sendo submissos ao Senhor, procurando fazer a obra do Senhor, procurando dedicar-se a Deus, servindo a igreja. Nós servimos e amamos a Deus servindo a igreja. Como que você pode servir melhor a igreja? Como que você pode ajudar para que a igreja seja preservada em sua unidade? O que você precisa deixar de fazer, porque isso, de certa forma, está trazendo alguma situaçãozinha que isso pode ser potencializado por inimigo. É uma coisinha ali, outra coisinha ali, outra coisinha ali, de repente se torna uma situação grande. Tudo isso, irmãos, é para nós realizarmos, operacionalizarmos e desenvolvermos a nossa salvação. Amém? Vamos orar? Senhor nosso Deus, quão rica é a Tua palavra, quão maravilhosa ela é para aqueles que têm seu coração voltado para obedecer e ser submisso à Tua vontade. Ó Deus, temos uma missão, a edificação do corpo de Cristo, a expansão da Tua palavra. E ó Deus, o Senhor tem feito isso na história
e continuar fazendo até a volta de Jesus através da igreja local. Cada igreja local é importante para a edificação de si mesma e a proclamação da Tua Palavra na unidade do corpo de Cristo. Ó Deus, ajuda-nos para que não deixemos que o inimigo coloque pensamentos, sentimentos, percepções que vão contra a unidade da igreja, que desvalorizam aqueles que o Senhor chamou para a liderança espiritual. São pessoas que não são melhores que as outras, mas que foram chamadas para cumprir um propósito. E nesse sentido, todos nós somos chamados para, de alguma forma, fazermos a obra do Senhor através dos dons espirituais e ministérios da igreja. E precisamos considerar aqueles que foram chamados para a liderança. Liderança humana, com a ação do Senhor no coração desse ser humano. Aquilo que o Senhor planejou, desde o Antigo Testamento, no Novo Testamento e no segmento da igreja, pessoas que o Senhor chama, que o Senhor capacita, apesar das imperfeições, apesar das limitações, sabendo que o Senhor é que faz a obra no coração do líder, no coração dos liderados. Que possamos, ó Pai, ter essa percepção, que possamos colocar em prática, para que sejamos efetivos e afetivos para a edificação do corpo de Cristo e manter a unidade da igreja. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.